Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, eu sou gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre buscando trabalhar autoconhecimento. E eu costumo receber várias perguntas, inclusive por conta dos vídeos do nosso canal, e aí já é legal se você for deixando o seu like e lembrar de compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que poderão ser ajudadas através do esclarecimento dessas dúvidas e também compartilhar os outros vídeos do nosso canal. E se você não se inscreveu, se inscreva e você vai ser informado toda vez que colocarmos um vídeo novo aí no canal. Uma pessoa me perguntou sobre a questão do reconhecimento, porque eu sempre falo nos meus livros a necessidade de nós suprirmos os nossos vazios emocionais. Na maioria das vezes, nós trazemos vazios emocionais grandiosos. É a necessidade de ser aceito, necessidade de ser amado, necessidade de ser valorizado, necessidade de parecer importante, não é? Todos nós temos, num grau maior ou menor, esses vazios emocionais, porque nós estivemos numa família e nós incorporamos certas crenças e daí nós concluímos coisas a nosso respeito e carregamos esses vazios emocionais, que é claro, nós temos que aprender a preencher, porque veja bem, se você é pequenininho e você tem várias necessidades que não são atendidas, até porque não dá, né? A mãe, o pai, aquele meio ambiente não pode viver exclusivamente para o bebê. Por mais que eles façam, sempre vai sobrar uma necessidadezinha, um início de uma ansiedade, uma origem de um medo, que sem dúvida está lá na nossa formação. Então, como eu ia dizendo, você é pequenininho e não tem todas as suas necessidades atendidas. Imagina hoje, né, todo mundo marmanjo, grande, nós necessitamos que alguém nos pegue no colo e atenda às nossas necessidades? Não. É por isso que a gente precisa aprender a trabalhar o nosso conhecimento. Mas uma pessoa, uma leitora minha, ela me perguntou: se alguém precisa de reconhecimento, alguém quer o reconhecimento, isso é orgulho, é uma necessidade de valorização, é vaidade, insegurança? O que é isso? Veja bem, vamos diferenciar o que é uma necessidade emocional dentro da nossa neurose, tá? Dos nossos vazios emocionais que nós mesmos precisamos preencher. Esses vazios são caracterizados quando nós nos cobramos e nos esforçamos a fazer coisas para o meio, para as pessoas, aquelas cobranças de perfeição, de não poder errar, de atender às expectativas, justamente para que o outro nos aceite, nos trate bem, nos elogie. Então veja bem, quando a gente necessita do feedback, quando nós ficamos nos sentindo mal aqui dentro, porque nós fizemos tanto, nos sacrificamos tanto e não veio elogio nenhum, essa é uma necessidade emocional que precisa ser suprida por nós mesmos. É muito diferente de quando você faz um trabalho e você sabe que é bom e você gosta de receber o feedback. Nós, mulheres, na maioria das vezes, quando compramos uma roupa nova, quando mudamos o cabelo, essa coisa toda, nós gostamos que alguém repare, né? Que alguém fale, poxa, legal, ficou bom. Isso é bacana, é um incentivo. Agora veja, eu necessito absolutamente de que alguém diga que o meu cabelo ficou bom para eu ter um dia feliz? Não. A pessoa que se banca, a pessoa que tem um bom nível de autoconhecimento, ela não precisa do elogio. O elogio vem, o feedback positivo vem. Isso é muito gostoso quando a gente recebe o feedback, sabe? Mas ele não é imprescindível para que eu viva, para que eu tenha uma alegria, para que eu faça as minhas coisas. Então, respondendo aí a leitora,
Quando a necessidade do reconhecimento é imperiosa, a pessoa fica desconfortável enquanto ela não for reconhecida, é um vazio emocional. Quando há uma necessidade imensa de ser reconhecida como a melhor, é porque tem aí um lance de comparação e a pessoa precisa de ser reforçada que ela é a melhor. Lá no fundo, quando a pessoa se compara querendo ser melhor, já existe um fundo de inferioridade. Deu para entender? Vaidade seria também aquela necessidade puramente egóica. Por exemplo, alguém compra um vestido para ir numa festa de casamento, uma festa. Ela chega lá e ela quer ser né? O vestido mais tchan, mais bonito, mais ousado, mais caro. Isso representa um status. Então, quando um negócio representa um status, tá? Eu quero mostrar que eu sou a mais rica, a pessoa quer mostrar o status que ela está, sabe, como top dos tops. Isso é a vaidade, ela está indo pelo ego, certo? Então, a insegurança, ela perguntou também se seria insegurança. A insegurança está dentro da história do vazio emocional. A pessoa não tem autorreferência, tá? Então, sabe aquela pessoa que precisa ficar perguntando o tempo todo: ai, ficou legal? Nossa, eu comprei isso aqui, sabe? Mas ficou legal? Essa cor combina comigo? O que você acha? Isso é insegurança, tá? A pessoa precisa do feedback, do sentido de valor e dar uma sensação de que a pessoa existe através do comentário do outro. Porque se ela não tiver o comentário do outro, é como se ela não existisse. Essa insegurança, ela está muito baseada quando a pessoa aprende a ter referências externas. Sabe aquela criança que cresce sempre buscando um ponto de referência externa? Veja, por exemplo, como a sua tia é boa. Veja como, por exemplo, a sua prima é estudiosa. Veja, sabe aquelas cobranças? Sabe assim, um tanto quanto comparativas? Então vai gerando uma insegurança no sentido de eu não sei se eu sou capaz. Aquele lar muito protetor, sabe? Quando a criança quer fazer, não deixa que eu faço, você não sabe. A criança vai crescendo com uma sensação de que ela não tem capacidade, de que ela não tem uma percepção, uma inteligência boa. Então, tá aí um futuro indivíduo inseguro. Aqui eu recomendaria a leitura do meu livro, Inteligência Emocional, Autoestima, que fala também muito sobre essas emoções, tudo que nós sentimos, explicando direitinho, né? Se é um vazio emocional, se é uma vaidade, aqui que está ligado. O assunto insegurança também foi muito abordado no livro Reencarnação e Karma, os desafios evolutivos e autoconhecimento, e tem lá um capítulo inteiro sobre insegurança. Pincelando bastante rapidamente aqui, insegurança significa o quanto você não está se apoiando em você, naquilo que você sente, naquilo que é verdade para você. Então, esse exemplo que eu dei, o buscar lá fora a opinião, ficou bom, ficou legal. Quer dizer, o que você acha? A pessoa, né? O que você acha que eu devo fazer? Quando eu devo fazer? Como eu devo fazer? Quer dizer, é de uma insegurança danada. A pessoa não está se apoiando nela, naquilo que ela sente, nos próprios valores, na própria verdade. Então, isso precisa ser trabalhado dentro de um processo bastante amplo aí de autoconhecimento, para que a pessoa aprenda a criar uma conexão com ela. É impressionante como a maioria não sabe se conectar. A pessoa às vezes pensa, gasta uma energia tão grande, assim na cabeça, a coisa do certo, do errado, do melhor, do pior, para alguém lá fora, mas ela não para sentir dentro dela. Eu até costumo sempre fazer algumas perguntas na terapia. Por exemplo, agora, nesse momento, coxinha ou risoles?
A pessoa tem que responder na lata. E de repente ela vai falar: Meu, eu não gosto de nada disso aí. Ou, não, eu adoro coxinha. Ela sabe. Se nesse momento eu te der um perfume, você prefere essência de rosas ou almíscar? Ela sabe. Veja como a gente sabe num nível material. Você sabe o que você gosta, você sabe o que você não gosta. Mas num nível mais sutil, emocional, a pessoa não tem treino. Não é que não sabe, ela sabe, mas ela não tem treino de conexão. Aí entra a terapia, os processos, né, de autoconhecimento, que estão muito bem explanados nos meus livros, para que a pessoa aprenda a fazer essa conexão. Uma outra pergunta que me chegou foi a seguinte: por que é tão difícil mudar as pessoas da família? Minha querida leitora, não é difícil mudar as pessoas da família, é difícil mudar qualquer pessoa. E aí está uma premissa que nós precisamos acatar e entender. Nós não conseguimos mudar outra pessoa. Por quê? Por que não, gente? A pessoa tem livre-arbítrio. E existe uma premissa, inclusive espiritual, como uma lei universal, que ninguém se mete no livre-arbítrio do outro. Não pode, tá? Isso é uma regra. Então, veja, eu já ouvi casos, ouço isso quase todo dia, alguém me liga, passa uma mensagem e diz: Olha, eu quero que você atenda o meu marido. Aí eu pergunto: ele quer? Não, ele não quer. Ele reconhece que ele precisa de uma terapia? Não reconhece. Então, veja, eu não vou atender uma pessoa dessa. Não, mas eu pago, eu levo, eu forço. Para. Não, não, não e não. Você não vai forçar. Porque forçar já está errado. Você vai dizer: olha, eu acho legal, seria bom que eu fiz e gostei, nossa, eu melhorei muito, eu me encontrei. Você está dando feedbacks. Isso é muito bacana. Agora, você forçar, gente, vale aqui para tudo, até para adolescente, tá? Eu atendo adolescentes a partir de 15 anos, 16 anos, e às vezes a mãe cisma, tem que passar por terapia. Não tem que, não. Se a pessoa não quer ouvir, ela não vem. É diferente de casos mórbidos, onde a pessoa tem um quadro, por exemplo, severo de depressão, onde a pessoa tem um quadro severo de um determinado vício, ou de uma timidez absurda que está atrapalhando a vida dela. Sabe, um negócio assim meio intenso demais, onde até a própria pessoa não sabe definir, não sabe tomar uma iniciativa? Aí sim, ok? E é importantíssimo, tá? Volto a repetir aqui, eu já falei isso em outros vídeos, que na medida em que nós atendemos um adolescente e uma criança, nós temos que atender os pais. Precisa, sim. Ah, mas precisa. Não tem conversa, porque a orientação familiar, ela é aqui importantíssima na mudança do adolescente. Se uma criança está em terapia, eu não atendo criança, mas se uma criança está em terapia e a terapeuta da criança não convida os pais para uma orientação, tem coisa errada aí, tá? Começa a cobrar a terapeuta, essa psicóloga, porque ela precisa convidar os pais para que todos trabalhem em conjunto, senão não funciona. Certo? Isso foi feito até um vídeo bem recente com o título, com o tema Criança Pequena Precisa de Terapia? Sugiro que você investigue se você tiver qualquer dúvida nesse sentido. Então, voltando, dá para mudar? Não dá. Dá para você falar. Sabe aquela coisa do diálogo, que eu até ventilei em outros vídeos? O falar, sabe? Eu chego para a pessoa e eu vou mostrar os pontos positivos dela. Puxa, eu amo você. Eu gosto muito de você. Você tem tantos talentos. Você é uma pessoa sensível, inteligente. Só que tem algumas coisas que você precisa melhorar. Isso. Eu fiz terapia, eu acho que seria uma boa ideia. Quer fazer?
eu te dou uma referência, o que que você acha? É diferente, sabe? Eu estou falando, eu estou mostrando para a pessoa alguma coisa que pode vir a ajudá-la, mas eu preciso também dizer, eu respeito pra caramba a sua prontidão e a sua vontade de fazer ou não. Até saber por quê, gente? Nas famílias existe um negócio chamado disputa de poder. E isso é passado na nossa educação tradicional, tá? De geração para geração. Tem muitas posturas neuróticas. Algumas, por exemplo, a postura do crítico, do cobrador, do repressor, ou da vítima, do submisso, do preguiçoso, do postergador. Cada um dentro da família é como se assumisse um papel que ele aprendeu para receber a energia das pessoas. Então, um exemplo clássico: o repressor, o cobrador, critica, enche o outro de defeitos, desce um caminhão de crítica, para quê? Para que aquela pessoa se sinta culpada e faça exatamente o que ele quer. É o clássico egoísta. Se a pessoa se sente culpada mesmo, ela vai fazer o que o tirano quer. E qual a vantagem disso? Alguma coisa ela tem como vantagem, senão ela não ficaria lá no papel. Proteção, bens materiais, sabe aquela história do eu faço e você não precisa se preocupar? Então, tem muita vantagem em ser submisso, tem muita vantagem em bancar a culpa, o culpado. Então, é muito interessante, eu adoro trabalhos de casais ou de famílias, justamente para que as pessoas percebam esse jogo neurótico que existe, né? De dar atenção, de ganhar atenção através de papéis mórbidos. Numa terapia individual, a gente também consegue perceber qual o papel que você exerce dentro do seu relacionamento, né? Para quê? Para que você pare. Aí entra uma coisa super interessante dentro desta pergunta. Eu não mudo o outro diretamente, mas eu posso mudar o outro indiretamente. Quando? Quando eu mudo a minha maneira de lidar com ele. Aí sim, você sai da neura, você cresce emocionalmente falando, você amadurece e você tem uma postura madura para lidar com o outro. A pessoa vai ficar tão incomodada, por exemplo, quando o crítico chega e quer que você se sinta culpado e você fala: nossa, sabe, eu tenho a impressão que você quer que eu me sinta culpado, mas eu não me sinto. Não vou assumir essa culpa. E sai andando. Ou no momento em que o repressor chega e descarrega o caminhão de crítica, você fica olhando, cara de paisagem, sabe, não fala nada. Sabe aquele leve sorriso? Bem, um pouquinho irônico. A pessoa vai ficar tão sem graça porque você não absorveu. E aí aquela energia de raiva vai voltar para ela. Ela vai repensar esse papel de repressor. Gente, é muito legal o processo de autoconhecimento, de amadurecimento, justamente por isso, não é? E aqui tem o livro Relacionamentos Positivos. Vença a dependência emocional e crie relações saudáveis. Também tem o Porquê Sofremos Tanto, onde eu abordo essa temática das relações familiares, das disputas de poder. Outra pergunta muito interessante que uma pessoa fez para mim foi o seguinte: como é que a gente acessa o inconsciente? Como é que a gente se livra dos traumas? Quais as ferramentas? Muito legal essa pergunta, né? Gente, nos livrar dos traumas é tomar consciência deles. É o trabalho de autoconhecimento. Na Gestalt, nós colocamos o seguinte: o autoconhecimento é relacionado a saber, a tomar consciência
do porquê, para quê, como eu ajo, para quê, com que objetivo, qual o fundo dessa história. Então, veja, para mudar e nos conhecermos, nós precisamos saber a origem das nossas atitudes, o objetivo delas, para que nós possamos mudar essas atitudes, não é? E aí, o trabalho de mudança, ele está implementado. Ferramentas de acesso do inconsciente. Uma grande ferramenta que nós temos meio gratuita são os sonhos. Tá? A qualquer momento eu vou fazer um vídeo com exemplos específicos. Os sonhos são maravilhosos. Agora eu quero deixar aqui uma observação importante. Não são sonhos generalizados. Eu não gosto dessa interpretação generalizada, tá? Água, mar significa mãe, significa emoção. Nem sempre. Uai, se nós somos únicos, cada um é um, a água, naquele sonho que a pessoa sonhou com água ou mar, tem um significado para ela. Na Gestalt terapia, nós colocamos que tudo que nós sonhamos, tirando as viagens astrais, que é outro assunto, tá? Mas os sonhos psicológicos, eles representam partes nossas, tá? Então, cada situação ali, um bicho, uma pessoa, uma casa, um transporte, sou eu, tá? E é bacana quando a gente interage com os elementos do nosso sonho, porque aí sim a gente entende o nosso inconsciente, porque através dos sonhos, o nosso inconsciente sempre nos mostra o problema e a solução. Por mais esquisito que seja um sonho, às vezes as pessoas chamam isso de pesadelo, sempre o inconsciente está mostrando o problema e a solução. O problema e os talentos que você precisa usar, que você já tem os seus potenciais para exercer a solução. Eu acho maravilhoso o trabalho com os sonhos. Gosto muito, realmente. Mas lembrando, o sonho tem uma interpretação individual. Por favor, não é para ficar pensando, pegando e se identificando com essas interpretações generalizadas. Sonhar com cobra é traição. Para, não é isso, gente. Que isso? Cada caso é um caso. A cobra para você pode ter um significado altamente positivo dentro da tua história e você nem sabe. Mas o seu inconsciente vai mostrar isso através de um sonho. Então, uma outra ferramenta, tá? É a hipnose. Perigosíssima, tá? Aqui eu dou um super alerta, de novo, para certos terapeutas, para certos coaches, para certos cursinhos, ok? De final de semana, de imersão, que coloca todo mundo numa hipnose, onde se levanta, se faz uma catarse, se levanta um monte de conteúdos do inconsciente, e esses conteúdos não são elaborados, não são ressignificados, ou seja, é uma porcaria de trabalho. Porque em vez de ajudar, piora. Piora tudo. E a pessoa pode ficar tranquilinha um tempinho, daqui a pouco ela volta com carga total e muito mal. Então veja, a hipnose tem que ser feita por um hipnoterapeuta que seja psicólogo, tá? Para quê? Para trabalhar o que emerge. A hipnose é feita para qualquer coisinha? Ah, eu quero saber o que eu fui na vida passada. Não, por curiosidade, não se usa. Inclusive, eu tenho vários cursos de hipnose e uma coisa importantíssima dentro da hipnose é a ética. Você não vai regredir a pessoa, você tem que perguntar para o inconsciente dela se ele permite. E para quê? Para que situação nós vamos regredir? É o inconsciente que decide. É a alma que decide. E tem pessoas que não regridem. Primeiro porque não se soltam, não conseguem relaxar, não confiam no terapeuta. Não conseguem, ponto. E o inconsciente, ou para outras pessoas, esse inconsciente não deixa. É como se ele falasse não precisa. E eu também acho que na maioria das vezes não precisa. Porque nós temos técnicas muito, muito boas
na Gestalt terapia, tá? De autopercepção, onde nós conseguimos acessar o que está acontecendo, para que a pessoa tome consciência e mude as atitudes dela. Eu recomendo a hipnose em casos hiper mega extraordinários, onde já se tentou outras situações, tá? Ou até a hipnose ericksoniana, no sentido de trabalhar a ansiedade, no sentido de trabalhar alguns vícios. Isso depois que a gente entendeu para que serve o tal vício, porque sempre tem que ter essa compreensão. Eu não posso dar uma ordem hipnótica sem compreender o que está acontecendo. E é esse o grande mal dos, eu chamo de pseudoterapeutas. Gente que faz um cursinho aí e se acha o bambambam, porque é um perigo. Ele vai fazer uma hipnose, vai dar uma ordem pós-hipnótica, ele não sabe por que aquela pessoa age daquela forma. Qual o significado, a necessidade daquele vício? Gente, você tem que entender primeiro, para depois reforçar, passar a força e trabalhar. Ok, uma ordem pós-hipnótica, mas não fazer um trabalhinho meia boca, mal feito, como muita gente por aí está fazendo. E aqui eu cito de novo a constelação, tá? Onde, entre aspas, o fulano é culpado, responsabilizado por N problemas da família inteira, o que é um absurdo, porque cada um é único, cada um vem com uma proposta kármica para cá, para trabalhar a sua proposta e não a do antepassado. E eu não concordo com essas posturas, porque também levantam conteúdos que ninguém trabalha. Na maioria das vezes, o constelador não é nem psicólogo, não manja nada dessa parte emocional. Eu acho isso muito perigoso. Então, gente, cuidado, tá? Esse tema de sonhos, ele está no livro É Tempo de Mudança. Eu pincelo um pouco, porque sonho é uma coisa muito particular. Mas eu quero voltar nesse tema, que é muito interessante, porque o nosso inconsciente é maravilhoso. E quanto mais a gente se conhece e sabe interpretar os nossos sonhos, nós vamos nos enriquecendo com todo esse conteúdo incrível que nós trazemos na nossa alma, certo? Gente, muito obrigada, gratidão por você estar presente aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, porque eu acredito que com essas informações muitas pessoas podem ser ajudadas, ok? Grande beijo para vocês, namastê. Se você tiver dúvida, crítica, quiser sugerir também temas, tiver algumas perguntas, quaisquer que sejam, deixe aí o seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.